Oi, galera, tudo bem? Professora Érica passando para vocês mais um projeto Jari. Na nossa plataforma já está postado o nosso primeiro conteúdo, que foi o projeto ICON. Então, vamos lá, rumo ao conhecimento. Então, amores, esse projeto ele foi realizado no Rio Jari e ele não ficou somente no estado do Amapá. A área que a ele pertencia também fazia parte do Pará, mas onde foi a sede do projeto, em Monte Dourado. Ele foi iniciado no momento em que o Amapá era um território federal e que no Brasil estava acontecendo a ditadura militar. Essa área bem esverdeada que tu está vendo no mapa foi uma doação feita pelo governo brasileiro, a Companhia Industrial do Amapá, sendo que essa companhia, ela na época era encabeçada por um empresário americano. E em 1978 foi realmente instalada a fábrica de celulose. A gente vai ver que a fabricação de celulose era o carro-chefe, ou seja, era a coisa principal de ser realizada no projeto, a principal atividade, é isso que eu quero dizer. Mas no início o projeto ele também se voltou para a extração de madeira e criação de gado. Daí também a gente vai tirar algumas consequências desse projeto, porque para fazer algo tão grandioso, tu precisaria explorar o solo e a vegetação de uma área também muito extensa. Professora, que fábrica de celulose é essa? Foi uma fábrica que literalmente veio de outro país. Ela foi trazida mesmo, montadinha. Ela foi feita no Japão e trazida para cá. É nesse trajeto que tu vê aqui no nosso mapa. Esse trajeto em vermelho, sendo que junto com a fábrica de celulose veio também a usina de energia. É essa fábrica aqui que você está vendo, então tu tá vendo a imagem real dela sendo trazida do Japão e também a usina. Essa imagem que você está vendo agora, essa última que eu estou mostrando, é bem no início do trajeto, quando os empreendimentos estavam sendo preparados para serem trazidos aqui para o Amapá. Atualmente, a fábrica não muda muito em sua estrutura, então ela foi trazida do Japão. O dono é aquele empresário americano que eu falei anteriormente, o Daniel Ludwig, ou Ludwig, se você preferir. E essa fábrica, assim como o projeto inicial, ele foi financiado pelo Tesouro Nacional Brasileiro, ou seja, ele emprestou dinheiro do Brasil, cerca de 269 milhões de dólares. É muito dinheiro. E isso foi, vamos dizer que foi um empréstimo. E a gente vai ver agora, será que ele conseguiu o lucro todo que ele estava pretendendo? Será que a celulose gerou lucro, a criação de gado e tal? Vamos ver. Esse foi um projeto que usou dinheiro brasileiro, mas não era um projeto nacional, ou seja, o lucro não ficava no Brasil em geral, né? O empresário também não era brasileiro. E na década de 80, o lucro, a empresa não gerou tanto lucro assim como os empresários queriam, ou seja, não tinha todo aquele retorno. Começou a dar sinais de falência e aí eles pagaram as dívidas? O Daniel pagou a dívida que deveria? Não. Então quem teve que arcar com essa dívida? Com esse financiamento que não foi pago? O Brasil. O governo brasileiro pagou uma parte e conseguiu que uma outra empresa comprasse o projeto Jari, vamos dizer assim, e essa empresa nova arcou com as dívidas que o Daniel deixou. Vamos falar o nome dele, né? Essa empresa, ela era ligada a um projeto conhecido por nós, que é o projeto ICOM. O projeto Jari, ele é dividido em duas fases, sendo que são fases
que a gente chama porque é mais fácil de compreender. A primeira fase, ela data mais ou menos de 67 a 81, onde quem administrava era esse boyzinho aí do lado que tu tá vendo, o Daniel Ludwig, ou Ludwig. Foi uma época também que teve um grande desmatamento, tanto porque foi aí que o projeto estava se estruturando, e a gente vai ver também que muitas outras atividades foram exercidas para poder fazer esse projeto, como a extração de madeira e a plantação de outras árvores, como a gente vai ver lá nas consequências. Essa madeira justamente para tirar a celulose, criação de gado, a risicultura, que é o cultivo e venda de arroz, caulim. Caulim é um minério e ele é usado desde para o preparo de papel até a fabricação de plásticos, também fertilizantes. Bauxita foi também retirado do solo da área. A bauxita ela é usada na indústria de alumínio. E a celulose, que é retirada das árvores, principalmente árvores que não existem aqui, como a gente vai ver depois. E ela é usada principalmente na indústria papeleira. A segunda fase, ela abraça o período de crise até os dias atuais, sendo que a segunda fase ela é repleta de mudanças, data de 82 até hoje em dia, como foi dito. A administração muda porque agora os investidores brasileiros ligados à ICOME compram o projeto e remodelam esse projeto, mudam até o nome. Na época começou a se chamar Companhia do Jari. E também é o período que a celulose está em falta. Então, qual a ideia? Como que a gente vai ainda extrair a celulose? Já sei. Bora plantar aqui árvores que vão gerar pra gente esse produto. Então, eu acho que você já viu essas arvorezinhas, principalmente indo lá para a banda de Ferreira Gomes, Porto Grande, que são os eucaliptos e os pinhos. São árvores que a gente chama de árvores exóticas, principalmente porque não existem aqui. Elas não são do Amapá. Elas foram plantadas aqui justamente para que esse projeto fosse executado. E um projeto como esse grandioso, ele vai gerar super imensas consequências. Com ele surgiram novas localidades, lugares que não existiam, vamos dizer assim. A comunidade do Beiradão, do Beiradinho e de Monte Dourado. A primeira, Beiradão, é hoje conhecido como o município de Laranjal do Jari. A comunidade de Beiradinho hoje é o município de Vitória do Jari, ambos no Amapá. E o município de Monte Dourado, porque esse foi a sede. Em Monte Dourado que era construída as casas dos trabalhadores da empresa. Sendo que do outro lado, esse projeto chamou muitas pessoas em busca de novos empregos, só que nem todas conseguiam vagas, então elas foram se aglomerando do outro lado do rio. Além disso, a gente tem que falar também sobre o desmatamento e plantio de espécies exóticas. É claro que para um projeto que tinha atividades diversas em uma área tão grande, eles vão retirar a plantação que já estava nativa, né? Além disso, comunidades indígenas e também comunidades ribeirinhas foram invadidas, não só por agentes do projeto, como também por população que estava procurando locais para morar. Então, essas novas localidades não existiam e cresceram rapidamente. Logo, vão haver outros problemas sociais nesses lugares, violência, falta de emprego. E isso gera um crescimento desordenado dessas localidades, porque tudo foi muito rápido. A gente fala rápido assim porque em questão de 10 anos, Beiradão já estava com uma população
muito maior do que no início do projeto. Então, amores, espero que vocês tenham muitas dúvidas. Eu espero que vocês tirem as dúvidas também nos nossos fóruns. Se foi só um resumo, como eu sempre falo, um resumo do nosso conteúdo, tá bom?